que a inspiração é um pássaro. Ela pousa, voa, depois volta. Mas aquele que planta é tão importante quanto um artista. Só que o artista tem uma sensibilidade, tem uma vivência, é capaz de mais entender o sofrimento humano, é capaz de mudar o sofrimento humano. Mas eu acho que o artista é essa antena da raça, como disse Ezra Pound, que está à frente da humanidade, o valor da arte. Essa arte revolucionária, né? Digamos assim. Porque determinado tipo de arte a gente tem que se livrar dela. Não sou um burocrata, sou um artista, não um profissional liberal. Sou antena da raça. Romper obstáculos, saltar fronteiras, esse é o nosso destino absoluto. Sou dessa gente que às vezes traz desordem, porque é necessária a esperança. Fizemos um espetáculo histórico chamado Não, Poesia Para, que foi uma coisa que me marcou muito, porque eu tinha uns 17 anos. Então, o Paulo assistiu o Não, Poesia Para, tá entendendo? E me convidou para ir para o Rio, na próxima peça que ele ia montar. Porque naquela época ele estava fazendo um espetáculo que fez um sucesso estrondoso no Brasil inteiro, que era o Liberdade, Liberdade. Roteiro do Milor Fernandes e do Flávio Rangel, que foi uma montagem do Grupo Opinião, importantíssimo no Rio de Janeiro. E o Paulo estava nessa fase que foi a fase mais política deles, mais revolucionária, que foi como o Não, Poesia Para, antes do ato institucional, número 5, porque depois do ato institucional seria impossível. Foi já no endurecimento, no início do endurecimento da ditadura. Louco, 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 louca, 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 de desejo, sim. Louca, 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 certo, certo, certo. Depois eu fiz o Roda Viva, do Chico Buarque, o musical dirigido pelo Zé Celso, estreou no Rio. E fomos para Porto Alegre, estrear em Porto Alegre. Fizemos um espetáculo, porque no dia seguinte o espetáculo foi proibido, a mulher do governador pediu a Brasília, aí o teatro foi cercado por paramilitares, quer dizer, ou seja, militares vestidos de paisana, pichados de vermelho, fora Chico, fora comunistas. Aí agrediram os atores no hotel. Eu fui salvo mais uma vez por um jornalista. Eu tinha saído com um jornalista para dar uma entrevista. E cheguei no hotel, todo mundo assustado, a portaria. Sobe, sobe. Fui para o primeiro quarto dos atores. Alguém vai, quem é, quem é? E um dos atores abre a porta com o nariz sangrando. Quer dizer, eles foram até o hall do hotel, você tá entendendo? E agrediram os atores. E aí a Ruth Escobar, que era uma das empresárias, alugou um ônibus e saímos correndo de Porto Alegre.
Em meio ao horror da humana condição, o fogo queima teias, desnudando a verdade, beleza estonteante em mármore esculpida. No cotidiano de castelos de areia, vejo o vento que venta de séculos. Depois, Selva das Cidades, numa oficina, um espetáculo muito importante, do Brecht, né? Fase brechtiana, que era o Brecht, é feito até hoje. Mas houve uma fase no mundo em que todo mundo fazia, nos principais grupos, inclusive o Living Theatre, que eu acho que foi a minha grande escolha, foi o Living. O Living já tinha chegado no Brasil, uma parte, já com reuniões em São Paulo. Mas o Living estava numa outra fase, não era de montar espetáculo para vender ingressos. Uma fase de estudo, de discussão, de conhecimento do Brasil, de ações fora do teatro, dos teatros. Então a Ruth saiu do Living, deixou de ser empresária. E ficou meio complicado, economicamente, tá entendendo? Ficou meio complicado. Aí me veio a ideia de Ouro Preto. Você deu a ideia? Sim, eu vim para cá. E o Living costumava ir para cidades pequenas, né, no interior da Itália, por exemplo, em Cefalo, onde eles criaram o Paradise Now, o Paraíso Agora. Costumava ir para cidades pequenas, históricas, para criar espetáculos, já na fase da criação coletiva, que sempre existiu no mundo, mas que modernamente o Living se sistematizou e passou a fazer com frequência o processo de criação coletiva. Eu vim e aluguei o Casarão das Lajes, que tem aqui, hoje em frente ao Hotel das Lajes, que não era hotel, que era uma outra casa que eu aluguei também. E então o grupo veio para cá. Você está entendendo? E aqui ficamos um bom tempo até o desenlace da prisão, tá entendendo? No dia 1º de julho, que era a abertura dos festivais, dos famosos festivais que o pessoal de Ouro Preto chamava de Festival do Inferno, porque era naquela época do início da maconha, do hipismo, você está entendendo? Misturado com político, com arte institucional, tal. O DOPS veio para o Horizonte no dia 1º, levou todo mundo pro DOPS, tá entendendo? Ao movimento de câmera, ação. Do sonho tem uma chave e ao louco torno-são. Risco uma estrela no céu, atento a Deus pelo pão dos homens. Porque o Living era um escândalo. Entendeu? Sexual, sensual, as roupas, os cabelos, barbas. E então só derrubava muitos paradigmas, né? Derrubava muitos conceitos. Então atraía tanto a fascinação como o repúdio e como a repressão. Porque quando eu estava chegando na casa aqui na Barra, eu disse, não se aproxime, porque todo mundo já foi preso. Mas eu cheguei com cuidado, deixei minha bagagem e a filhinha da Judite, a Isha, estava com os vizinhos, que eles eram muito queridos pelos vizinhos também. Muito queridos também por parte da população de Ouro Preto. Aí o grupo foi transferido para Belo Horizonte. E eu passei essa noite com o Steve Israel, que é primo do Allen Ginsberg, aquele grande poeta americano, beatnik, também já falecido, na casa do meu avô. E entramos e tinha aquele almoço de família, com o irmão do meu avô, membros da família, né? Na sala de jantar, essas pessoas na sala de jantar.
Aí o escândalo da prisão do Living já tinha estourado. Eu passo de vir com o almoço, subi para o meu antigo quarto, na casa de vovô, com o Steve. Aí minha mãe chegou a fúria, ela, fora daqui, fora! Aí nos expulsou. Entendeu? Aí eu fui para onde deveria ter ido primeiro, na casa do meu pai. Meu pai me levou à rodoviária. Eu sei o que você está passando. Eu estava naquela paranoia, né? Vou pegar um ônibus para ir para a casa de Serginho. Depois viemos para o primeiro dia de julgamento aqui no fórum. Continuar existindo, convivendo com a dor do mundo e a nossa própria dor. E não há outra solução. Eu me lembro que a Ruth Escobar veio, ela veio de São Paulo para dar apoio, e ela que me colocou, que o fórum não tinha mais lugar. Acho que o Serginho já tinha entrado, e a Judite no diário dele, ela fala, Paulo Augusto na esquina, ela olhando da janela, aguardando do fórum no segundo andar, aguardando o julgamento. Paulo Augusto na esquina com suas sentenças, na rua direita. Aí a Ruth lá de cima